Desde a antiguidade, os sábios perceberam que os números iam além de apenas expressões matemáticas. Eles são carregados de vibração e energia, ou seja, impactam diretamente em nossas vidas. Sendo assim, surgiram estudos como a Cabala. Para falar melhor sobre isso, a gente convidou Salomão Baltazar, que é um numerólogo, esotérico e pesquisador, e desvenda os códigos da prosperidade que existem por detrás da Cabala com seus clientes. Se tu gostar desse episódio, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. Então, seja muito bem-vindo, Salomão. Queria começar te perguntando como que a Cabala e a numerologia podem influenciar na abundância e na prosperidade na vida de alguém. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, agradeço estar aqui. Eu quero poder trazer aqui algumas respostas, diante de tantos questionamentos que é cercado através da humanidade. Respondendo a tua pergunta especificamente, tudo é regido por números. A Cabala, ela é a única ciência infalível que foi trazida pelos extraterrestres por nós seres humanos, que ela é capaz de explicar com perfeição e com requinte de detalhes o passado, o presente e o futuro. Se a gente analisar de uma forma bem grotesca ou bem assim fria, tudo é número. Você tem uma data de nascimento que é um número. Você comercializa produtos e serviços através de números. Você faz tudo com base em números. Você vai viajar com base na distância que é um número. Tudo isso influencia. E por que não isso influencia para nós na vida como um todo? A maioria de nós, quando vamos para a escola, nós nos atentamos à parte numérica no que se refere à parte de matemática simples, para somas, contas e tudo mais. Só que existe uma parte dos números que está ligado à geometria sagrada. Isso é pouco se falado, é pouco comentado, gera-se muita especulação. Algumas pessoas até pegam alguns fragmentos dessas informações de formas aleatórias, mas existe um fio da meada, uma linha. E quando a gente entende isso e aplica na nossa vida, faz a diferença. Então, os números, eles sempre estiveram presentes em nós. E todos nós somos impactados diretamente por eles. Da onde que vem isso? A primeira pergunta, As pessoas, quando vão falar sobre isso, elas vão lá para a árvore da vida, que é uma visão, só que é uma coisa muito mais emblemática, é muito codificada. Da onde que vem isso? Isso vem do hebraico, da nossa linguagem original. Isso vem lá de trás. Tanto é que os judeus, quando eles vão estudar isso aqui, eles não chamam necessariamente de cabala ou de numerologia, eles chamam de gemátria. Porque no hebraico não existe letras e números. As letras são os números e os números são as letras. É uma coisa só. Isso está enraizado. Então, quando a gente identifica isso, peraí, se o universo é matemático, se tudo responde a uma vibração e tudo está interligado, então isso me influencia. Então, as letras do seu nome, elas possuem um código vibracional, cada letra. E quando eu faço a somatória do teu nome como um todo, ele me dá um valor numérico. E isso te influencia diretamente, indiretamente, consciente ou de forma inconsciente, mesmo que você não conheça. Não é uma questão de crença. É uma questão quântica, é uma questão exata, é numérico, não tem meio termo. E se você souber o significado do teu número que está dentro de você, isso te traz autoconhecimento, clarificação do teu propósito, o destino do porquê que você está aqui e, consequentemente, você se alinha com a rota, para você ser a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, obtendo o resultado certo, aquilo que você quer. Perfeito, é muito interessante, Salomão. Tu trouxe uma perspectiva, O todo é mente, então o microcosmos também é o macrocosmos, o macrocosmos é o microcosmos, e junto disso, a nossa percepção de que tudo tem uma medida, E que quanto mais harmonia existe nessas medidas, a gente pode olhar nas construções sagradas, gente. Ali existem registros muito profundos, As antigas catedrais, os vitrais, e tudo aquilo que, por partes nessa realidade no momento presente, a gente também consegue ver que se perdeu. E as pirâmides do Egito, quando a gente coloca elas, olha aquele mapa, a gente consegue perceber essa precisão, essa exatidão, quando naquele tempo, se observarmos a linearidade terrena,
talvez não existisse a tecnologia, né? Então, essa questão dos extraterrestres, dessa precisão, desse alinhamento, acredito que o Salomão tenha trazido de uma maneira muito clara, né? E junto disso, Salomão, queria te perguntar sobre os números mestres. A gente vê em algumas ordens, né? Os números mestres 33, o 22, também o 11, né? Como que eles funcionam nessa realidade? Como que a gente pode se afinizar com eles? Os números mestres, eles são extremamente psíquicos, poderosos, porém, nem todos são dotados desses números. Eles são números que têm um grau de elevação superior se comparado às demais pessoas, só que com aplicabilidade prática e imediata na vida de uma pessoa. Se você não nasceu com essa composição, você não vai ter ele. Você não vai conseguir usufruir dele. Um exemplo muito prático. A primeira pergunta que a pessoa faz, que estiver assistindo isso aqui, como eu sei se eu tenho um número mestre ou não? Através de um único cálculo, existem inúmeros, é óbvio, né? Mas o cálculo mais simples, quando você pega a sua data de nascimento e você reduz ela, então você faz a somatória, a soma da tua data de nascimento, o número que der no final é o teu destino. É o que você está fazendo aqui, você foi encarnado aqui por esse objetivo. Quando se dá um número mestre, no caso 11 ou 22, naturalmente você encarnou aqui com uma característica energética, isso está impregnado no teu DNA. E, naturalmente, essas pessoas, elas acabam, no desenrolar da vida, no desenvolver da vida, tendo que lidar, aprender, tanto ela com ela mesma e na interação com as outras pessoas. Número mestre, número 11. O 11, ele é um dos maiores, o maior grau de elevação espiritual. Então, quando uma pessoa, ela nasceu com o destino 11, ela tem, é o número da bravura, da força, da violência e da agressividade. É aquela pessoa que consegue sentir coisas, pessoas e ambientes com muita sensibilidade. Quando você chega no ambiente, alguns chamam de intuição, guias espirituais, chame como quiser. Quando você chega no ambiente, você já tem a resposta se você deve ficar ou se você deve voltar para onde você estava. O 11, ele tem essa peculiaridade, ele tem essa sensibilidade, coisas que nem todos conseguem ter. Só que o 11, da mesma forma que ele é bonito, ele é atraente, ele é sedutor, ele é forte, ele é um número que, se você não souber lidar com ele, ele te consome. Porque ele é muito forte. Então, são pessoas que, no desenrolar da vida, um exemplo muito prático, quem nasce com o destino 11, que é o grau de elevação espiritual, enfrentam problemas no campo afetivo, profissional, no convívio social, no trabalho. Por quê? Para ele é tudo muito intenso. E as demais pessoas não estão preparadas para lidar com isso. É uma característica. E se você não nasceu com esse destino, você não vai se combinar. Quando nós fazemos a cirurgia energética, eu gosto de fazer isso, eu faço uma cirurgia na pessoa, eu posso dar esse número para você. Só que se você não encarnou com essa característica, é como te dar uma arma na sua mão. Você vai passar por inúmeros problemas. Porque se você não foi destinado, dotado com ele naturalmente, se eu te der, você vai acabar sendo sucumbido por ele, de tão forte que ele é. O 11. O número 22, ele é chamado do número dos mestres construtores. Tá? Mestres construtores são aquelas pessoas que vieram para cá para tocar grandes projetos. Os maiores bilionários que vocês veem mundo afora, muitos deles são 22. É aquele que veio para cá, ele consegue tocar projetos, aquela coisa magnitude, enquanto um consegue lidar com 1000 ou com 1 milhão, a casa dele é de bilhões. E aquele projeto que aparentemente é impossível para o 22, não. Ele consegue fazer. E existe um processo quântico de atração. Ele atrai aquilo, porque se tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é energia, o 22 ele atrai coisas, pessoas, circunstâncias, fatos, acontecimentos que aparentemente é impossível. Para ele não, ele consegue realizar tudo que ele quer, desde que ele tenha essa característica atrelada ao DNA dele no momento do nascimento. Quem tem esses números são pessoas que realizam grandes feitos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Ah, e os outros não são importantes? Sim, todos eles têm o seu lado luz e o lado sombra. Muitos se enganam que é só lindo, belo, maravilhoso. Não.
tudo é dual, tudo existe uma polaridade, como se fosse macho e fêmea, positivo, negativo, yin e yang. A questão é você experimentar as duas esferas, as duas camadas. Quando você faz isso, aí nós entramos naquilo que nós chamamos de integração das polaridades. E aí você consegue ascensionar na sua jornada de evolução espiritual. Só um comentário, é como a pirâmide, né? A gente tem as duas polaridades e quando a gente integra, a gente vai para o topo, a gente transcende essa realidade, né? Que é certo e errado, bonito e feio. Aqui na tridimensionalidade, a gente tem muito esse conceito para que a gente perceba também a nossa preferência e não preferência. E a gente tem esse poder e esse livre-arbítrio, mas quando a gente está lá no topo, a gente está integrando, a gente forma essa união entre todos, né? Que aí também vem a questão da triangulação e que é simbolizado também pelas pirâmides. Sim, porque a pirâmide, né, a forma piramidal, ela é a geometria sagrada matriz, né? Quando nós vamos estudar lá os sólidos platônicos, né, que são as formas tridimensionais que Platão falou, mas na verdade Platão recebeu isso de Anunnakis. Não foi ele que trouxe, não, ele recebeu isso. Triângulo é o bloco de construção do universo. A pirâmide de Quéops, nós temos o complexo de Gizé, que tem a pirâmide de Quéops, que é a maior, nós temos a Miquerinos e nós temos a Kéferen, no complexo de Gizé. A pirâmide de Quéops, ela foi construída em um dos pontos eletromagnético do planeta, ou seja, aquele ponto, aquela pontuação é um ponto estratégico, cirúrgico, sem margem de erro, aonde tem um ponto de ligação entre o nosso plano físico e o plano espiritual. As pirâmides, elas nunca foram construídas para serem tumbas ou cemitérios ou um sarcófago. Aquilo ali é uma máquina. Aquilo ali é uma máquina quântica de comunicação e de elevação para a meditação transcendental, para você acessar outras dimensões. O que você citou, Stephanie, sobre o tempo, né, da tridimensionalidade, o tempo ele não existe. É que na nossa dimensão, para nós faz sentido. Mas quando você vai para terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, isso não existe. Então, isso aí é que para nossa compreensão precisa ser dessa forma. Mas as pirâmides, elas foram construídas através de levitação, através de um processo de manipulação de energia, onde ela é uma máquina. Ela é uma máquina de elevação. E quando você entra dentro dela, você consegue acessar outras dimensões, você consegue ter outros acessos. Então, assim, elas foram construídas por seres extraterrestres e para outros fins. Só que os livros de história não contam essa história pra gente. Tu sabe que teve um livro que eu li que falava muito sobre esses assuntos, que é O Antigo Segredo da Flor da Vida. E nesse livro ele falava muito da questão da geometria sagrada também. Ele falava muito dos Atlantes, que justamente auxiliaram na construção das pirâmides. Tem vertentes, né, de conhecimento que discordam disso, mas enfim, eu acredito nisso. E quando eles trouxeram essa questão da construção das pirâmides, eles falaram muito da matemática, porque a matemática ela é perfeita. Seja aqui em Porto Alegre, seja em São Paulo, seja em outro país, seja em qualquer lugar do universo. Então, a questão da geometria sagrada eu comecei a entender como algo profundo quando eu entendi que qualquer lugar do universo tem réplicas, muitas vezes, dentro da própria natureza, da perfeição divina, e são matemáticas. Então, o quanto é um conhecimento que eu vejo que até a sociedade acaba rejeitando muito, as pessoas esse preconceito, muitas vezes, com a matemática, de já se colocar em um lugar, não sou bom em matemática, e colocam de lado, sendo que justamente a criação divina dá tanta importância para isso, né? E aí, vindo para essa questão da numerologia, estava pensando que tu estava falando aqui, e o meu nome, pessoal, ele é com C, porque a minha madrinha fez a numerologia. Então, eu sempre gostei dessas coisas, porque eu já vim de um meio assim, e o quanto realmente acaba impactando, né, a nossa vida como um todo, às vezes decisões que os nossos pais tomam lá atrás. Mas uma questão que eu queria muito te perguntar, a gente conversou com o Salomão, pessoal, antes de gravar aqui o episódio, ele disse que a Cabala tem um diferencial muito grande quando a gente fala de destino. Eu queria que tu trouxesse essa questão, como que tu vê esse diferencial da Cabala, e principalmente dentro da questão financeira, com relação a outras áreas que são mais esotéricas. A Cabala, né, a numerologia cabalística, ela é uma ciência reencarnacionista. O que que significa? Significa que o teu corpo morre, porém a tua alma ela é imortal. Então você vem e vai
vem e volta para esse planeta ou outros planetas para você ter o teu processo de aprendizado. Tá? Isso é judaísmo, é o que eles acreditam, é a base do nosso trabalho e do nosso estudo. Uma vez que eu entendo que existe esse processo de o passado, o presente e o futuro está tudo interligado, né, no todo, digamos assim, então existe um rastreamento. Eu consigo identificar tudo o que aconteceu lá atrás até os dias de hoje, né, eu consigo evidenciar e trazer à tona esses pontos, coisa que as terapias convencionais do nosso mundo moderno, elas não conseguem atingir, né? Porque é uma terapia, entre aspas, alternativa, é um conhecimento esotérico, e a própria palavra esotérico, o que é esotérico? Aquilo que é fechado, aquilo que é oculto. Por isso que gera-se muito estigma, muito preconceito, ou uma certa repulsa, por quê? Desde que mundo é mundo, desde lá de trás, houve um processo, né, de doutrinação, de ocultação, para que essas informações estivessem disponíveis apenas a um grupo seleto de pessoas. Como que isso impacta e aplica na prática? Existem alguns indicadores que eu consigo evidenciar para ver o que isso vai impactar ou se desenrolar ao longo da sua vida. Alguns exemplos bem hipotéticos, hipotéticos não, reais, mas hipotéticos pensando em situações fictícias. Falando específica, vamos lá, o que eu disse? Eu disse que as letras são números, números são as letras. Isso é gemátria, tá? Cabala, numerologia. Uma coisa está interligada na outra. E cada número, ao contrário do que muitos acreditam, ele não é apenas um indicador de quantidade, mas também de qualidade. Em resumo, de uma forma bem simples, cada letra do teu nome ela possui um significado. Todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas que possuem as letras E de escola no nome, N de navio e letra H, essas letras equivalem a numeral 5, tá? Numeral 5. E 5, no tarô egípcio, equivale ao arcano de Gládios ou espadas. Em outras palavras, todas essas pessoas que possuem essas letras passarão por problemas. Vão passar por problemas. Isso já está pré-determinado. Eu tenho todas. Inclusive, o meu pai fez a numerologia do meu nome. E Stephanie e o meu segundo nome, ambos têm o mesmo número. E no primeiro nome eu tenho as 3. Pode continuar, por favor, Salomão. O que mais eu preciso saber? Todas essas pessoas enfrentam problemas. E isso foi imputado para você no momento que você encarnou. No exato momento quando você encarna e os seus pais vão para o cartório e colocam o nome, aquilo é chancelado, é tatuado, é impregnado no teu DNA. E o que significa? Que essas letras, que são energia, vão vibrar em períodos de tempo e de forma inespecífica, porém estimado, e você vai passar por situações. É como se você sofresse o vento que bate até você. A questão é como você lida com o vento. Existe uma situação, só abrindo um parênteses, né? Isso acontecia muito no passado, hoje nem tanto. Um casal tem um filho. Legal. Eles vão para o cartório. E eles chegam no cartório e o tabelião vai fazer o registro da certidão de nascimento. E, de repente, por algum motivo, o tabelião vai lá e erra aquele nome. Coloca uma letra onde não devia, duplica a letra, tira o acento, coloca uma letra errada. Mesmo que tenha errado e você corrija depois, o que prevalece é a tua característica matriz original e é aquilo que você vai passar. É mais ou menos assim. A Stephanie fez o bem? Ela tem crédito. Você fez o mal? Você tem débito e você vai pagar até o último centavo. Porque a natureza ela não pode ser comprada. Então, essas letras é um indicador que mostra que a pessoa vai passar por situações adversas. Quando eu bato o olho, porque para mim é muito, muito normal, eu conheço uma pessoa, quando eu vejo as suas letras, na minha cabeça fiz a transliteração, eu já sei tudo mais ou menos, calculo a tua idade média, já sei o que você está passando. Então, Só assim, uma dúvida, Salomão. é muito profundo. As pessoas trans que mudam o nome, né, depois para se sentirem mais confortáveis, então elas ficam ainda assim com a energia do nome de nascimento, mesmo que elas mudem o nome. Exatamente. Quando chega um consulente para mim, uma pessoa que, eu mudei, né? Eu sou transexual, eu era homem, agora mulher e vice-versa. Para mim não importa isso. Eu preciso da certidão real. Mas eu troquei. Tá tudo bem, eu te respeito. Você pode fazer o que você quiser. Mas o real é ali, é a matriz. Aquilo ali nunca vai mudar. Porque aquilo fica chancelado e você vai passar por situações ao longo do tempo e aquilo ali mostra o seu destino,
personalidades, trejeitos, comportamentos, situações adversas que compõem. E a Cabala, como ela é matemática, ela não tem margem de erro. Essa ciência ela é infalível e não existe nada no planeta Terra que se compare a ela. O nível de assertividade. Tá? E ela é atemporal. Uma vez que eu faço a análise e eu entrego para você, eu consigo ver antes de você ter nascido, porque eu resgato a tua ancestralidade, vejo tua infância, o atual momento que você está vivendo e uma previsibilidade do futuro, porque eu consigo identificar as energias que vão vibrar. Então, até você morrer, já está ali o que vai vir até você. A questão é como que você lida com isso. Partindo do princípio que 99% das pessoas não têm a mínima noção e não conhecem isso, elas apenas reagem a isso. Aqueles que conhecem, entendem o código, o que está por trás, conseguem talvez se preparar, se prevenir ou mudar de postura. E, consequentemente, ela começa a gerar atração de dinheiro. Muito dinheiro. Esta é a ciência do enriquecimento. Muito interessante, porque quando a gente observa os desafios que a gente tem no nosso dia a dia e também no curto, médio e longo prazo, geralmente aquele desafio que a gente passou quando a gente está integrado ao desafio, e como tu muito bem trouxe esse lugar de qual a minha postura diante disso, a gente consegue usar isso para servir os demais, né? Então faz muito sentido essa questão que tu trouxe também de enriquecimento, porque quanto maior a jornada de um ser humano nesse processo de aprendizagem, né, ou de desafios, maior esse ser humano se torna se ele estiver nessa postura mesmo de honra e de conexão com a vida para receber esses downloads, esses insights. E aqui eu queria te perguntar, Salomão, juntando todo esse conhecimento que tu trouxe com a numerologia, existe a possibilidade dessa cirurgia espiritual, então, né, digamos, nesses termos, ou essa cirurgia numérica. Como seria mais ou menos isso para a gente entender? Isso funciona, isso acontece e isso está na Bíblia. Só que a Bíblia, ela não é para ser lida, ela é para ser estudada. Só que quando nós realizamos uma retrospectiva e vamos lá no Gênesis, existe um homem na Bíblia que o nome dele era Abrão. E Abrão, ele recebeu uma promessa, que ele ia ser pai de multidões, que ele ia ser próspero, que ele ia ter um filho, que ele ia, né, as coisas iam acontecer para ele. O que acontece? Ele recebe a promessa e o tempo vai passando e as coisas não se desenrolavam. Aí está na Bíblia, de uma forma bem metafórica, né, bem simplista, Deus olha falando, o que está acontecendo? Alguma coisa está bloqueando ele lá e não tá rolando. Deus desce, vai conversar com Deus e chega para ele e fala assim, Abrão, você é um homem sábio, inteligente, gosta de filosofia, entende de muitas coisas, só que falta para você poder e liderança. Por isso, a partir de hoje, seu nome é Abraão. Acrescentou uma letra A. E a sua esposa, Saraí, né? Porque Abrão ele era casado com a sua meia-irmã. A sua esposa, Saraí, ou Sarai, seja como for, a partir de hoje ela se chama Sara. Só que um detalhe que ninguém fala e ninguém presta atenção. Deus faz isso e ele não dá nenhuma satisfação. O porquê que isso acontece? Quando eu chego, sem nenhum preconceito, gente, quando eu chego para um padre, para um pastor, e falo, por que Deus trocou o nome? Olha, porque a fonética era bonita, porque a sonoridade daquele nome ficou mais harmoniosa, mais gostosa. Será se é isso mesmo? O que está por trás? Agora eu vou fazer a descodificação. Quando eu pego o nome Abrão e faço a transliteração, eu troco letras por números, A vale tanto, B vale tanto, R vale tanto. Quando eu faço a transliteração e somo o número, ele me dá o número 7. 7 é o número da espiritualidade, é o número da introspecção. Aquelas pessoas que é muito meditativa, gosta de ficar no casulo, fica um pouco mais retraída. Para um líder que ele queria naquela época, não combinava. Quando ele troca para Abraão e coloca uma letra A, que vale o número 1, ele sai do 7 e vai para o número 8. 8 é o número do poder. É o melhor número para ganhar dinheiro, é o número dos empresários. É o número de grandes políticos, empresários, reis, monarcas. E aí o que acontece? É vibracional. Eu fiz uma cirurgia nele. Ele começa, como está na Bíblia, a partir daquele momento houve um desbloqueio energético e ele se tornou quem ele foi. E a esposa dele
A esposa dele, quando eu pego o nome Sarai ou Saraí e faço a transliteração, quando eu faço a soma, ele me dá número 8. Ela era 8. E o 8 ele é tão forte que a esposa dele mandava na casa. Mas como assim mandava na casa? Ué, Deus fez uma promessa para ele e falou que eles iam ter um filho. O tempo foi passando e a esposa dele ficou na cabeça dele. Ó, aquele filho não vai rolar, não vai acontecer. Faz o seguinte, dorme com a nossa serva, com Agar. E Abrão não queria, mas de tanto Saraí ficar na cabeça dele, o que aconteceu? Ele dormiu com Agar e teve Ismael. Ela mandava na casa, você vai fazer, eu tô mandando. Quando troca, foi tirada uma letra do nome dele. A letra I vale 1. Então, Abraão se tornou 8 e Sara número 7, para ocorrer o equilíbrio do casal, para ter fluidez. Então, Abraão se tornou o líder da nação e Sara, no caso, líder religiosa. Ele foi para a linha de frente e ela para a linha de retaguarda. Porque existe numerologia de casal. E se deixasse 2-8, não vai funcionar. Aquele casal que vocês conhecem, que se conecta e começa a se relacionar e não dá certo, eles não têm compatibilidade numerológica. E por isso que ou trai, ou termina, separa, divórcio, acontece. Eles fizeram isso propositalmente, para que houvesse o equilíbrio, a abertura do caminho, o desbloqueio, o equilíbrio dentro do lar, e eles foram e prosperaram, enriqueceram. Esse é o X da questão, só que isso fica fechado. Não fale, fique quieto. Olha o impacto disso. E existem outros episódios. Depois aconteceu com Jacó, que se tornou Israel, o próprio Jesus. Jesus, ele era cabalista. Por que Jesus trocou o nome de 4 discípulos? Vocês nunca se questionaram sobre isso? A Bíblia está recheada disso aqui. Só que lá no original, lá no Vaticano, eles sabem, mas eles ficam quietos. Mas o verdadeiro motivo é a alteração cabalística, numerológica. E isso está desde lá de trás. Só que existe um conhecimento que ele fica fechado, isso não é passado para a humanidade e o pessoal também não se questiona. Por que trocou? Esse é o real motivo. E talvez vocês que estão assistindo isso aqui nunca se perguntaram, nunca imaginaram que esse era o real motivo, que provavelmente seu pastor não sabia, seu padre não sabia. Eu acho que os padres grandes sabem, porque eles trocam de nome quando eles vão ser papas, né? Agora tu comentou essa questão, por isso, eu tava pensando que, caramba! Então, isso que eu te falei, os papas, os grandes cardeais lá de Roma, do Vaticano, todos eles sabem. Quando eu pego os 3 últimos papas, Papa Francisco, Bento XVI e João Paulo II, nenhum deles usa o nome original. É feito uma análise, é feito um processo cirúrgico neles, atribui-se um nome, chancela aquele nome para dar o título de nobreza que ele tem. E aquele nome, por trás dessa marca, existe um código vibracional para que ele tenha uma determinada característica. Porque quando nós realizamos essa cirurgia, você muda a forma como você se enxerga, a forma como as pessoas te percebem e a sua interação com o mundo. Porque é quântico, é energético. Mas eles uma sabem. dúvida no caso, por exemplo, assim, se uma pessoa resolve mudar de nome sem ter essa intenção cirúrgica que tu comentou, sem ter essa orientação. No caso, então, o efeito disso não vai ser o mesmo do que uma pessoa que faça isso de forma intencional. Porque Claro, tem muitos artistas que fazem isso, inclusive. A Anitta, que é uma das mais famosas, acredito que ela tenha feito de forma intencional, mas o nome dela é Larissa. Mas artisticamente ela mudou o nome. Tem outras celebridades que colocam uma letra a mais, se isso não teria também justamente esse impacto, mas tem que ser intencional. Se a pessoa está passando por uma dificuldade, não adianta sair mudando de nome sem ter essa intenção, no caso. Exatamente. Isso acontece de forma proposital, né? Todos esses aí que você citou, todos eles têm um cabalista por trás. Todos, sem exceção. Todos eles, os grandes empresários, artistas famosos, os grandes bilionários, todos eles utilizam isso. Eles não fazem nada disso. Inclusive tem até um mantra, né? Milionários não precisam de numerologia, bilionários sim. Porque sem isso eles não se tornam bilionários. Quando você faz de forma no achismo, pode ter 3 cenários. Ou fica neutro, ou fica negativo, ou fica positivo. Ou seja, o pior o que já está, ou melhor o que já estava, mas quando você não conhece. Quando você faz isso de forma intencional, eu alinho o teu destino com aquilo que você quer fazer, faço uma harmonização, e isso não tem falha, não tem erro, você começa a ganhar dinheiro. Em 21 dias pós o processo, você já começa a sentir a diferença, porque é quântico, é energético. É por isso que quem usa, enriquece.
Muito interessante. Já que nós estamos falando de mundo quântico e tecnologias extraterrestres, eu senti de abrir uma questão aqui. Eu consagro a ayahuasca há muitos anos. E a ayahuasca, ela é essa tecnologia ancestral, através do que muitos chamam de chá, mas na verdade é aquele ritual que nós fazemos e nós bebemos a natureza, né? Nós consagramos a ayahuasca. Em uma das minhas consagrações, eu recebi essa orientação que eu ainda não tinha entendido, mas como o Salomão trouxe no início, gente, a informação não tem tempo e não tem espaço, né? Tudo acontece no mesmo tempo, no mesmo lugar, e a gente identifica isso em Akasha. Quem acessa os registros akáshicos compreende isso muito bem. E eu recebi essa orientação que é: uma letra corresponde a um número, que corresponde a um símbolo. E dentro de uma matriz do universo, a gente tem os códigos de 0 e 1, né? Então, são esses códigos binários 0, 1, 1 e 0, 0 e 1. E dentro do 1 até o 0 e do 0 até o 1 tem uma série de outros números. E tu sabe que agora as minhas fichas, elas estão caindo nesse sentido, Salomão. O quanto a gente consegue verdadeiramente reprogramar na matriz perfeita do universo o nosso caminho de alma. E a minha pergunta é a seguinte: a gente faz isso para todas as áreas da vida conscientemente? E qual é a permissão que nós temos agora nesse âmbito de conexão com o Criador para executar isso? Essa alteração, né, desses números, ela é permitida e a gente requalifica essa matriz perfeita? Ou existe alguma limitação? Isso que, para mim, agora me veio assim como uma questão de dúvida mesmo. Se quando a gente mexe, existe uma autorização total, ou quanto a gente também pode mexer, porque isso interfere em todas as linhas de tempo, certo? Sim, nós conseguimos fazer essa alteração, só que entra naquilo que eu comentei. A natureza, ela não pode ser comprada, tá? É impossível. Aí algumas pessoas... o que você disse numa frase do cotidiano. Eu consigo hackear, então, o universo e me sobressair em relação a isso, né? Muito pelo contrário. Se você transgrediu alguma lei natural, e existe um livro muito poderoso que é o Kybalion, né? Que foi escrito por Hermes Trismegistus, né? O chamado Thoth, né? É um Anunnaki. Esse livro ele fala sobre as leis herméticas do universo, né? Que você precisa respeitar. Quando você transgride uma lei natural, eu faço a cirurgia em você, você traz mais leveza e fluidez. Porém, entretanto, se você tiver transgredido alguma lei natural, você vai passar por problemas. Isso não tem como não acontecer. Aí você me pergunta, me dá um exemplo. Me dá um exemplo de uma transgressão que pode impactar na minha vida. Todas as pessoas que nascem no dia 13, todas, sem exceção, essas pessoas, numa outra encarnação, é morte em todas as suas concepções. Ou você se matou, ou você antecipou a própria morte, fazendo uso de medicamentos controlados ou com algum tipo de vício, ou você foi assassino, você matou alguém. E todos esses atos foram feitos de forma consciente. O que acontece? É matemático. Você vem para cá para pagar. Você vai passar por certas calamidades, altos e baixos específicos e alguns tipos de desapontamentos, e você vai sentir que você está patinando, e realmente você vai patinar. Você transgrediu, você paga. Um outro exemplo hipotético. Hipotético não, é real, mas hipotético uma pessoa específica. Todas as pessoas que nascem dia 14, na outra vida, elas roubaram. Elas se apossaram de métodos fraudulentos para enriquecer. E fez com que pessoas fossem prejudicadas por isso. Nessa vida, você vai perder alguns bens materiais, desde uma pulseirinha, um brinco, um relógio, um carro ou até mesmo alguma coisa. A lição é, desapegue dos bens. Você vai perder. Todas as pessoas que nascem dia 16, essas pessoas tiveram casos extraconjugais no passado. Você nasceu dia 16, você vai ser traído. Não tem conversa. Você vai ser traído. Ô, Salomão, desculpa, eu vou ter que te interromper, porque eu nasci dia 15. Eu pensei, ele pulou bem o dia 15. Mas vamos lá. A ordem, assim. Então, vamos lá. Dia 16. Dia 19 são pessoas que também transgrediram uma lei natural no passado, e tiveram alguns... ou melhor, transgrediram uma lei natural, roubaram,
apostaram de métodos fraudulentos e, pior, fez com que pessoas sofressem. Você tomou notoriedade de uma coisa que não era sua. O título era da Stephanie e eu tomei para mim. Nessa vida você vai ter segredos desvendados, você vai ser exposto em algum aspecto, você vai passar por calamidades financeiras, você vai ganhar e vai perder, vai ganhar e vai perder, e isso a natureza vai permitir que aconteça, até que você aprenda a lição. Aí, o caso da Vitória. Então eu nasci dia 15 e eu tô livre. Será mesmo? Talvez sim, talvez não. Porque não é apenas a data de nascimento, existem outros cálculos que nós realizamos, por isso que o negócio é profundo, e pode surgir para você uma 13, uma 14, uma 16, uma 19. E aí, como você encarna aqui com o véu do esquecimento e não conhece nada disso do que eu estou falando, você passa, quebra a cabeça, quebra a cara, e acontece um monte de coisa e você fala, o que eu fiz? Você não vai lembrar. Você só consegue resgatar isso quando você passa por esse processo, porque eu entrego um documento para você, eu falo, tá aqui. Foi isso que você fez, então você vai pagar. Aí eu não vou passar a mão na tua cabeça, você vai trazer mais leveza e harmonia, como a Stephanie falou, mas você vai pagar o débito, você tem que pagar, então você vai passar por um período específico, né, um período específico, assim que quitar esse débito, você consegue ter mais leveza no viver. E por isso que o meu trabalho, eu faço um trabalho consultivo, eu oriento a pessoa e falo, você tem que tomar cuidado em relação a isso aqui. A pessoa, quando tem o conhecimento, ela ajusta o comportamento, a postura, e ela consegue ter mais harmonia, e, consequentemente, dinheiro. Porque dinheiro é número. Número é energia. Energia é geometria, geometria é vibração. Tudo começa numa vibração. Perfeito, Salomão, porque a minha questão que me veio assim nos meus canais era justamente essa, que é através do princípio da correspondência, através da lei da vibração, através das leis de causa e efeito. Aqui que tá, gente, a gente recebe um campo de mérito e um campo de débito, e essas correspondências que a gente observa na nossa vida diária, elas não vêm só dessa existência. Então, é um fractal de alma nosso que talvez fez algum mal para com a humanidade que a gente recebe. Mas quando a gente se conecta com essa matriz, a gente consegue pagar esses débitos e, pela lei da compensação, diminuir os danos ou mesmo entrar cada vez mais no nosso Dharma, né? Mas Exato. o princípio e a lei universal é causa e efeito, ou que a gente diria aqui no Brasil, aqui se faz e aqui se paga. Então, muitas vezes a gente se questiona, assim, olhando algumas notícias, e digo, pessoas no entorno de todo esse movimento que a gente já tem feito em processos de cura, né? Que é o seguinte, mas o fulano lá, ele tá roubando, ele não tá pagando. Como que isso acontece? Gente, não existe tempo e espaço, então muita atenção quanto a isso, né? Em algum momento a lei divina, ela vai operar e todo o débito, ele é cobrado, e também todo o saldo que a gente produz, ajudando os demais, fazendo os processos de cura e contribuindo para com Gaia, que é a consciência do planeta, a gente também recebe de uma forma ou de outra, quando a gente tem essa abertura. Então, essa que eu percebo que é essa questão de compensação e dessa harmonização. Agora ficou claríssimo o teu compartilhamento, Salomão. Exatamente. O tempo, a natureza, ela tem o tempo dela. Então, ela pode pagar daqui 5 minutos, ou nessa vida, ou numa outra vida. Isso, como você mesmo disse, precisa haver o equilíbrio, né? Então, essa compensação vai acontecer, seja agora ou seja mais para frente. Eu achei um ponto muito legal isso que vocês dois trouxeram, porque realmente estava até pensando aqui no professor Hélio Couto, ele sempre fala muito dessa questão do karma, né? Tem o karma e tem o dharma, que é o que a gente produziu em outras vidas. E uma das questões que eu estava pensando aqui com relação a bloqueios financeiros, Salomão, muitas vezes pessoas que têm essa energia de ação, de ir fazer, mas não tem uma fluidez, estaria relacionado a isso? O quanto a Cabala poderia ajudar essa pessoa que tenta, mas não consegue fluir. E eu queria que, por favor, para encerrar, tu trouxesse aqui uma mensagem para quem está nos escutando, que tu sinta de trazer. Com relação ao bloqueio financeiro, acontece dependendo das letras que você tem no nome. Essas pessoas que eu citei, que tem ENH, muito provavelmente essas pessoas vão enfrentar problemas na vida, principalmente em relação a dinheiro, porque traz um bloqueador energético. E isso trava a fluidez. Ah, mas eu estou pagando as contas.
Às vezes você não gostaria de ter tanto quanto você gostaria. Ou tem aquele picos e platôs. Ganha muito, perde muito. Sobrou 1000. Então, isso acontece por conta das letras. Essas letras são delicadas. Quando eu pego e analiso o teu nome, então se você tem E de escola, N de navio e letra H, muito provavelmente você vai sofrer essa influência não só no dinheiro. Problemas de saúde podem aparecer, problemas cardíacos, câncer pode aparecer, problemas reumáticos, problemas arteriais, tudo isso aparece. Aí que entra o processo da cirurgia, para eliminar, isso a gente precisa eliminar para trazer, senão vai ficar travando pelo resto da vida. E a mensagem final que eu trago é: tudo pode ser explicado através dos números. Não se apegue tanto a dogmas, permita conhecer o novo, a se autodescobrir. Se você se permitir a isso e dar um voto, né, se você dá um mergulho mais profundo, muitas respostas virão. Às vezes você está passando por um momento que você se questiona. Eu sinto que está travando. Eu sinto que alguma coisa está bloqueando. Se o universo é matemático e tudo é vibração, os números escondem. Tá? Então, o teu nome carrega uma energia, tua data de nascimento também. Se você se permitir, né, a buscar o novo e, no caso, se você se permitir fazer um processo desse de aprofundamento na Cabala, com toda certeza as peças vão cair em cima, assim, como se fosse um quebra-cabeça. O passado, o presente, o futuro e a fluidez para você ter mais paz de espírito, autorrealização, prosperidade e leveza na alma.